Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente de Fé. Esse programa que trata de histórias de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, é a sua história. Histórias que por vezes podem se perder ou já mesmo encontrada precisa ressignificar diante das adversidades da vida. Hoje, sentando aqui no sofá da sua casa, eu estou com o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigada por aceitar o convite de uma forma corajosa de partilhar a sua história conosco. Eu agradeço pelo convite, né? É um prazer. Quem é o Márcio? Eu sempre falo que eu nunca não passei fome, né? Mas passei muita vontade. Nós morávamos num quintal que tinha 11 famílias, né? Então, Mas famílias diferentes? sim, sim. Ou Era um quintal com 11 casas, né? E era até dividido, era até engraçado, porque eu acho até bacana, né? Como minha família conseguia transformar, né? Algo que às vezes para uma família é trágico, né? Para nós, nunca nós sentimos essa falta ou esse constrangimento de morar assim, né? Numa casa mais humilde. Meu pai sempre trabalhou, né? Então, nós nunca faltou, né? Mas assim, a gente sentiu muita vontade das coisas, né? E para mim, assim, não foi algo, né? Nada constrangedor, nada que me desmotivou, nada que deixou eu crescer em algum valor, né? Pelo contrário, meus pais, assim, eu acho que eles tinham uma dedicação, conseguiam driblar, né, as adversidades da vida. Eu achei muito bacana. Legal. E era só você e seu irmão? Eu e meu irmão. Então a infância, uma infância tranquila? Sim, porque eu vejo assim, né, igual eu sempre falo, existe a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? E meu pai, eu acho que meu pai é um exemplo disso aí. Meu pai não era muito de igreja, né? Ele falava assim, ele contava a história, né, que foi coroinha, né? Mas depois eu via meu pai só nas missas na Semana Santa, né? E batizado e casamento. Né? Mas o meu pai, assim, cara, como cristão, como um homem, assim, de ajudar as pessoas, eu nunca vi. Então, às vezes, assim, é claro que nós temos os nossos preceitos, né? Que precisam ser vividos. Mas eu vejo, assim, como ele buscava, né? Assim, como ele dava o testemunho dele vivo, né? Eu costumo falar que eu tento ser a versão do meu pai melhorada, né? Porque, assim, é o de praticar, de estar presente numa pastoral, envolvido, né? Não só envolvido só com a comunidade fora, mas com a comunidade interna, né? Estar na casa, né, de Deus, né? Então, isso aí, né? E os valores que eu levo. Né? É isso mesmo. Então, você falou de uma mãe que rezava, missa diária, de um pai trabalhador, que tinha uma religiosidade, mas e o Márcio? Como era a vida religiosa? Você encaixava em qual, né? Era a espiritualidade? Era essa religiosidade? Vamos lá, eu fazia o que meus pais sugeriam, né? Como eu falei, minha família era um berço católico, porque assim, desde os meus tios, né? Um tio meu que é catequista, minha tia era do Ministério de Música. Eles não moravam juntos aí nessa grande... Eles moravam num outro quintal, que era um pouquinho... próximo. Uma distância, né? Era próximo, né? Tá. Praticamente eu ia lá quase todos os dias, né? Porque eu ia para ver minha avó, né? Ia com meu pai chegava do serviço, nós íamos na casa da minha avó. E lá, a discussão deles era sobre a igreja, porque eu tinha um tio catequista, minha tia é do Ministério de Música, né? E eles falavam de igreja, né? Então tinha aquela cobrança. Aí eu falei primeira comunhão. Então vai lá, falei primeira comunhão. Aí meu tio na época era o diretor onde a cobrança era gigantesca. Não, tinha que saber rezar, tinha que saber tudo, né? Então eu fui levando a minha vida, né, com as sugestões do meu pai, né? Participar da Santa Missa, né? Pai mandava aí, mas ele não ia, não. Não ia, não. Vai lá para missa, tem que ir para missa. Faz sua parte. Dava uma certa liberdade, né, mas ele cobrava. Faz a primeira comunhão, faça a crisma, né? Para cumprir mais os preceitos, né? Isso. E aí? Aí fez a crisma, foi embora da igreja, abandonou porque já fez a sua parte? Sim. Ou você conseguiu permanecer? Exatamente isso, né? Fiz a crisma, né? E aí, como todo adolescente, né? Aí eu falo assim que entra o exemplo que
né, que eu falo, ninguém pode dar aquilo que não tem. Meu pai, comecei a trabalhar cedo, né? Eu entrei pelo Senai, né, na empresa que Quantos anos, assim? 14 anos, né? Tá. Entrei pelo Senai, entrei com firma, né? Uhum. A maior satisfação do meu pai foi quando eu, com o meu salário, eu comprei uma cerveja tomar num bar com ele, né? Com 14 anos. Com 14 Foi anos. beber com o pai no Beber bar. com o pai, né? Então, assim, porque para ele, assim, que eu falo, meu pai nunca viu a bebida, né, como um problema. Mas ele era alcoolista ou não? Sim. Mas ele não reconhecia. Não reconhecia, né? Eu também não reconhecia, né, até ter os problemas futuros, né? Então, assim, porque para mim o beber era celebrar a vida, né? Então, Mas celebrava todo dia? todo dia, toda hora, estava triste, estava alegre, né? Uhum. Mas, teoricamente, então, por isso que eu falo assim, a responsabilidade, né? Mesmo que às vezes eu virava à noite, né? Com os amigos, né? Eu, no outro dia, estava lá trabalhando, né? Eu sei que não sem ressaca, sem nada, ressaca, não, né? Não tinha alteração de porque consciência? a gente fala que o grande problema do alcoólatra, né? É justamente a resistência, né? Porque, infelizmente, né? O álcool é uma droga que ela demora muito a ter efeitos, né? Eu demorei muito, porque por muito tempo eu fui um dependente químico funcional, né? Que a gente fala, né? Porque eu sempre, né, ainda não tinha perdido emprego. Explica pra gente o que é um dependente químico funcional, porque vai ter gente que nunca ouviu essa palavra na vida. Vamos lá, dependente químico funcional é uma pessoa que ela consegue conciliar a sua dependência química conciliando o trabalho e conciliando ainda a família, né? Porque a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. O álcool, ele demora muito a ter efeitos, né? Então, como ele demora, ele é que nem um remédio homeopático, né? Ele vai, aos poucos, vai degradando, né, a sua situação familiar. Então, você vai perdendo a esposa, vai perdendo, né, a sua força de trabalho, você vai ficando mais irresponsável, né? Então, isso aí chega uma hora que fica insustentável. Tem pessoas que ficam a vida inteira desse jeito, né? Eu sempre falo que o meu problema nunca foi ação, não era uma pessoa violenta, mas sempre foi omissão. Uhum. Eu fui muito omisso, né? Com minhas responsabilidades como esposo, como pai, né? Como marido, como um filho, né? Esse foi o meu problema na dependência química. Então, nós estamos falando de um jovem de 14 anos, um adolescente, Sim. né? Que iniciou a bebida ali, nessa idade, e teve um longo percurso. Tanto é assim, né? O grande problema, assim, que a sociedade, ou os meus amigos, nunca me viram como um dependente químico, porque, assim, você não dá traços, né? Sim. Porque você cumpre você cumpre o protocolo, né? Então, assim, dizer que eu era uma pessoa irresponsável, né? Porque, assim, a impressão é que, assim, já entrei de cabeça. Não, é uma pessoa que saía do serviço, ia para o boteco, né? Não tinha hora para voltar para casa, né? Mas não era uma coisa, assim, cotidiana, porque, assim, não dá a impressão que o casamento fica insustentável, né? Porque, sim, assim, sim. Era um saber conciliar, que muitas das vezes eu bebia em casa mesmo, né? Trazia as coisas para casa, e... Mas dá aí uma noção desse tempo. Aí você já começa a falar de uma família, Sim. de casa, então você saiu de casa dos pais. O que aconteceu entre esse início e até este momento? Encontrou alguém, não encontrou alguém, namorou, casou, Tá. O que aconteceu? Entra, né, eu falei 1996, né? Eu falo que é o meu grande ano, né? Você tinha quantos anos? 19 anos. 19. Então vamos pensar que já tinha 5 anos que estava trabalhando, Isso, com uma certa independência financeira, Isso. já com a bebida na verdade, na vida. Assim, e uma referência até, né? Porque, assim, eu sou o primo mais velho, né? Então, ia começar a ingressar numa faculdade, né? Comecei a trabalhar cedo, então já 5 anos de carteira. Então, assim, aos olhos, cara, é uma referência. Bastante responsável, né? Porque, assim, eu não... Era uma pessoa que, não vou dizer assim, igual, às vezes a pessoa fala, um dependente químico. Até então, era uma pessoa que era bem quisto, né? Aos olhos de todos, né? Porque até, né, tinha conseguido já
saí da produção e fui para manutenção, para área de manutenção, né? Então, né, já estava pensando em ingressar numa faculdade, então tinha, né, conseguia conciliar, né, muito bem as coisas, né? E em 96, eu conheci a minha esposa. Eu lembro que eu tinha acabado de terminar um namoro, né? Fazia acho que uns 2 meses, eu falei assim para meus colegas, agora eu só vou zoar, né? Vou bagunçar, agora, né? Chega de namoro sério, né? Até que os meus namoros sérios duravam 2, 3 meses, né? Eu falei, né, os namoros era sérios. sério. Não, mas assim, É quase assim uma namorada fixa, né? A fixa. Porque, na verdade, assim, todos os meus namoros, assim, a questão dos valores eu tinha muito de, assim, a mulher que eu fosse ficar um tempo, eu tinha pretensão de casar. Porque eu sempre me imaginei com uma família bastante numerosa. Esse sempre foi meu sonho, né? Eu não tinha esse negócio, não, estava namorando de fato, não estava pensando em outro. Eu tinha terminado, porque toda vez que acontecia alguma coisa, que eu via que o relacionamento não ia dar certo, passe bem, que eu vou... Né? E eu estava nessa fase, né? Eu estava voltando, lembro que eu estava voltando do tiro de guerra. Tiro de guerra? Tiro de guerra, também, tiro de guerra. tudo. Tô vendo. Aí eu tava voltando de tiro de guerra, aí eu se deparo com a imagem mais linda do mundo, né? Eu vejo gente, que homem apaixonado. Eu encontrei com a minha esposa, né? Ela tava conversando com a minha mãe, aí a mãe falou assim, meu filhinho, né? E aí eu cheguei, olhei pra ela, falei, nossa, que moça bonita, né? E eu peguei, né? Nem dei muita atenção, peguei e fui embora. Comentei ela, né? E fui. Aí, passado outro dia, tava ela de novo lá conversando com ela. Eu falei, mano, o que ela quer, né? E ela era amiga da minha prima, né? E ela conversou que tinha interesse. Em você? Nossa! Assim. E eu falei, mas aí... aí eu falei, caramba, né, meu? E eu falei assim, não vai. Aí começamos, né? Aí minha prima conversou, né? Aí eu fui conversar com ela e eu descobri, na época eu estava com 19 anos, ela tinha 14. Porque assim, ela não aparecia fisicamente que ela tinha 14, era maiorzinha, né? A mulher ela desenvolve mais rápido. Aí eu falei, puxa vida, né? Do caso outros que eram mais velhos não deu certo, imagina que vai sair com 14, né? Aí eu falei assim, vai ser só um namorinho, né? E dura até hoje, né? Tá namorando até hoje. Tô namorando até hoje, né? Mas assim, aí eu falo que foi o grande boom porque nós tínhamos, para namorar, o meu dia de folga era na segunda-feira. E segunda-feira tinha um grupo de oração. Um grupo de oração que era na Nossa Senhora Candelária, em São Caetano do Sul. E tinha um padre, o padre Nunes, né? Ele recém-ordenado, que ele fazia a missa de cura, né? E era bastante interessante, porque assim, eu cheguei a primeira vez para a renovação carismática, né? Aí que eu falo assim, que meu boom, né, de despertar espiritual foi justamente em 96, porque nós começamos a ir para o grupo de oração. Eu cheguei no grupo de oração, né? E cheguei a ver aquele povo bastante doido, né? Eu vi o pessoal pulando. Eu lembro até hoje, eu sempre falo, toda vez que eu vou falar, tenho a oportunidade de testemunhar, tinha uma velhinha que cantava aquela música, entregue seu carro, e ficava apontando para mim, né? Eu falei, mano do céu, que coisa maluca, né? Logo quando começou, né? Em nome do Pai. Mas como você foi chegar nesse grupo de oração? Então, porque assim, na segunda, o único dia que eu tinha que namorar. Aí ela falou assim, vamos pro grupo de oração? Então foi ela que te convidou. Muito bem. Porque assim, não ia e de repente cai no grupo de oração. Então, porque assim, ela falou assim, vamos. Aí minha mãe ficava, minha mãe gostava, minha tia também. Falou assim, vamos pro grupo de oração? Eu falei, vamos, você conhecer. Eu falei, puxa vida, que conhecer, né? Deixa a gente namorar. Meu dia de folga, eu quero namorar, não quero rezar. Aí nós fomos lá. Primeira vez que eu vejo esse povo doido, pulando, batendo palma, né? Em nome do Pai. Aí eu falei, puxa vida, né? E aí eu comecei a dar risada. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, estão acabando com a igreja católica. Uma bagunça, umas velhas pulando, pai. Isso parece um monte de doida, né? Aí eu cheguei, né? Aí na outra segunda-feira, vamos pro grupo? Puxa, de novo, né, velho? Aí vamos ficar aqui. Eu falei, não vamos lá, que eu vou acompanhar a sua mãe. Aí eu fui de novo. Aí eu lembro que tinha uma mulher grandona, ela ficava no primeiro banco lá, né? Pulando que nem uma doida, né? Eu falei, aí uma vez,
era dia da missa, com a benção do Santíssimo. E eu falei para Jesus, dia, assim, ó, se isso é seu, Senhor, eu quero ser que nem aquela mulher, aquela doida. Ficar naquele primeiro banco com ela. Olha, passou acho que uns 15 dias. Né? Você já estava lá? Tava eu pulando. Mas o Senhor foi ligeiro, hein? Não foi porque assim, foi algo de dar água pro vinho, né? Eu me encontrei, né? Porque passado esse tempo aí eu já comecei, aí fizeram um convite, né? Nós estávamos na missa, minha esposa e eu. E aí falaram que você precisava de catequista. E logo nós entramos lá na catequese, né? E aí começou meu serviço pastoral, né? E aí a vida mudou. Sim. Tanto é que a renovação, né, foi quando eu dei um tempo na bebida, né, porque a renovação sempre buscou a questão da radicalidade com as coisas, né, do mundo. Eu lembro que foi duro, né, jogar um monte de CD secular, né, porque eu tinha um monte de CD, né, e assim, e só escutar louvor, né. Eu sempre, assim, para mim louvor foi a grande, eu acho que até hoje é o meu grande impulsionar. Eu vejo, eu vivo muito do que eu ouço, né? Então assim, tem hora que assim, eu tô meio baixo, né? Tanto é que às vezes eu tô sozinha, né? Minha esposa às vezes fica doida. Eu gosto de som alto, né? Ela não gosta de som alto. Aí assim, eu tô em casa, né? Então às vezes ela chega, né? Então pra mim eu me encontro muito no louvor. Só que eu acho que assim, durante a minha caminhada, às vezes houve um pulo de etapas, né? Porque eu vejo que quando eu conheci minha esposa, né? É aquela coisa, você vive as coisas de Deus, mas você não larga as coisas do mundo também, né? Porque eu achava, quando eu conheci minha esposa, pelo fato de nós ter certeza que ia casar com ela, né? Então a gente começou a ter relações sexuais, né? Mais por forçada da minha parte, né? Então, assim, você encontra com ela, você tinha 19 anos e ela tinha? Tinha 14. 14. E aí, deste início até o casamento, vocês se casam com quantos anos? Porque assim, eu tenho meu filho, ela engravida com 15 anos, né, em 97. Com um ano de relacionamento? Porque assim, meu filho nasce em 98. Em janeiro de 98. Né, então, com um ano de relacionamento, mais ou menos, ela engravidou. E aí vocês já tinham 6 meses ou começaram a ter namorando. Relação sexual logo no início? Isso. Na verdade, assim, por um tempo, começou uns meses, né? Eu, por ser mais velho, você força a situação, né? Entendi. E acabou, né? A gente tendo relação, né? E numa dessas, né? Acabou gerando o Giovanni. Giovanni, o nome dele. Para nós, assim, foi uma grande bênção, mas ao mesmo tempo um momento de uma preocupação, né? Porque você começa a mudar todos os seus sonhos e planos, né? Ela tinha 15 anos, né? Isso. E o que você decidiu viver com essa jovem, essa adolescente de 15 anos grávida de você? Então, o que acontece, né? Nós na época não tinha, né? Eu estava trabalhando, mas não tínhamos um lugar para ficar. E a minha sogra, ela falou para eu morar junto com ela, né? Morar na casa da minha sogra. É um lugar que eu aprendi muita coisa. Alguns valores que eu vejo que minha sogra me ensinou demais, ela é meu sogro. Eu percebi que existiam algumas coisas diferentes da minha família também, né? Eu bebi muito, minha sogra, porque assim, em casa, minha mãe sempre fez tudo pra mim, né? Até de levar leite na minha cama. Eu nunca coloquei comida no prato. Cheguei lá na casa da minha sogra, o que acontece, né? Minha esposa engravida, dia 4 de janeiro nasce meu filho, Giovanni, né? Dia 6 de janeiro, no aniversário da minha sogra, eu tô morando com a minha sogra. Ela arrumou um quarto lá para nós morarmos, nós ficamos no quarto, morando junto com eles, né? E eu comecei a ter convivência, né? na casa dela. Para mim foi um choque, né? Porque, mas ao mesmo tempo foi um tempo de muito aprendizado. Mas o choque por quê? Porque nas casas com a sua mãe ela fazia tudo para você. Isso. E aí na sogra você já não tinha mais isso. Na verdade, assim, quem que fazia era minha esposa, né? Porque assim, eu colocar comida no prato. Não é que assim, não querer. É que eu não sabia mesmo, né? Eu tinha dificuldade mesmo, eu tinha uma resistência.
né? Que tinha meu pai tinha algumas coisas que ele falava, que assim, meu pai não aceitava de um homem na pia, né? Um homem pegando comida. É uma questão Era de serviço, cultura. Serviço feminino, aquilo lá, né? Eu não sabia lavar uma louça, né? Não é que assim, não sabia. Tanto é que não sabia fazer uma comida, não sabia fazer nada, né? E lá eu comecei a aprender tudo, né? Porque lá não tinha essa. Então eu fiquei um dia, né? Aí ela colocou, no terceiro dia eu falei, como é que faz? Literalmente assim, como é que faz? E aqui, é o quanto você vai comer e vida que segue, né? E, então eu comecei a aprender e isso não me deixava menos homem, né? Exato. Comecei a entender que assim, às vezes eu falo pra Ju, né, que às vezes, né, o homem tem essa cultura, né, vai fazer os serviços de casa e está ajudando a mulher. Não, você também mora, você também consome, você também usa, né? Você está fazendo o seu trabalho, né? Então você não está ajudando ninguém, está só colaborando para o bom andamento da casa. E às vezes o homem acha, né, que está fazendo demais. Não, faz mais que obrigação. Então assim, ao mesmo tempo que nasce o meu filho, né, e aquela coisa, eu sempre quis, né, ter uma família, e quando eu me deparei em ter uma família, eu me senti aprisionado, né? Porque assim, foi 98 nasce meu filho, né? Em 99, agosto de 99 nós casamos na igreja, né? Nós casamos, né? Em 2000 nasce já meu segundo filho. Né? Então, assim, 2 anos depois do Isso. primeiro nasce o segundo. Praticamente assim, Com se você pensar na gestação, quase na gestação do meu segundo filho, nós casamos, né? Sim. E aí nós vamos morar junto. Aí você saiu da casa da sogra. Porque assim, na casa da minha sogra eu fui ganhar dinheiro para poder dar entrada no apartamento. A ideia era justamente essa, né? Para economizar para poder. E eu consegui, eu em um período de 6, 7 meses, né? Eu consegui juntar uma grana boa e já dei entrada no apartamento, nós fomos pagar e o apartamento sairia, né, no outro ano. Nós fomos morar, né? No começo muito bom, né? Porque só que ao mesmo tempo, quando eu me senti meio aprisionado, né? E começo, né, querer dar uma condição melhor para minha família e começo, né, só trabalhar, estudar e nas horas vagas eu quero me divertir, né? Divertir, sair com os amigos e beber. Nessa ocasião a bebida volta. Volta porque assim, eu não... Até o egoísmo da minha parte, né? Eu não tive... a minha adolescência foi, né? Já entra na faculdade, faz curso técnico, depois... termina o colégio, curso técnico, depois já ingressa em faculdade. Então você... e você não teve tempo para curtir. Né? E aí onde que você vai querer curtir ou se divertir? Né? Depois de casado. Né? Foi onde que eu comecei a me perder nesse sentido. Né? Não, eu falo assim, não me perder com relacionamentos fora, mas sim eu tenho o direito de me divertir com os amigos. Né? Então eu chegava tarde em casa, bebedeira, né? Então assim, não tinha horário para chegar em casa. Sexta-feira, vai estar em casa, mano. Eu trabalhei a semana inteira, eu tenho o direito de... Então, tinha essa vida, né, meio que, não, por isso que eu falo assim, a semana estudando, final de semana não dava atenção em casa, né, e a mulher muito tempo cuidando dos filhos sozinha, né. Nessa época já tinha quantos filhos? Os dois pequenos, né, no 2000, né, 2 filhos, né, e aí, em 2007, eu vou conferir as datas, minha esposa é melhor com as datas, né? Ela engravida do meu filho, do Davi. O Davi foi a gestação, foi uma gestação, as outras gestações foram muito tranquilas, né? A mulher engravidava, cara, mal passava no médico, né? E nessa, nós descobrimos uma doença chamada síndrome de Potter. Vamos segurar um pouquinho essa história, que ela está começando a ficar diferente. Mas eu quero fazer uma provocação a você. Você viu que o Márcio, ele tem uma data. Ele tem um ano que marcou a vida dele. Porque todos aqueles que encontram com o Senhor
não se esquecem deste encontro. Por mais que depois a pessoa possa se desviar um pouco aqui e ali, são recaídas comuns da vida do ser humano. Mas quem encontra com o Senhor nunca esquece o ano, a data deste encontro. Qual é o ano que mudou a sua vida? Pense nisso e eu te espero no próximo bloco. Estamos de volta ao segundo bloco do Gente de Fé. Então, nessa ocasião, a bebida volta. Volta. Nessa época, já tinha quantos filhos? Em 2007, eu vou conferir as datas, que minha esposa é melhor com as datas, né? Ela engravida do meu filho, do Davi. O Davi a gestação foi uma gestação, as outras gestações foram muito tranquilas, né? A mulher engravidava, cara, mal passava no médico, né? E nessa, nós descobrimos uma doença chamada síndrome de Potter, que é uma doença que tampa o canal da urina, a bexiga incha e os órgãos, eles não se desenvolvem, principalmente dele comprometeu muito os rins. Então, na gestação, nós descobrimos, né? Então, nessa época, eu parei de beber, né? Porque foi uma gravidez bastante conturbada, né? Porque vou te falar que essa foi a gestação que foi planejada, né? Que a gente falou assim, não, vamos ter o terceiro filho, né? Nós estávamos numa época muito boa, né? E eu tinha parado de beber um tempo também, né? Aí eu falei, aí foi que nós começamos a viver. E aí nós descobrimos logo no começo essa síndrome. Ele nasceu, né? Ele tinha um grande risco de não nascer, Davi, né? E ele nasceu com 3 meses. Ele nasceu e já foi para UTI. Né? 3 meses de gestação? Isso. Aí foi direto, aí ele chegou a nascer e foi para UTI. E é interessante porque assim, ele nasceu e aí o médico falou assim, pode nascer e já morrer. Uhum. E ele não morreu. Né? Ele continuou, viveu por um tempo. Quanto tempo? Viveu 3 meses. Mais 3 meses, olha. E foi bastante interessante porque assim, eu sempre falo que às vezes a gente fica preocupado em falar de Deus, né? E o Davi, assim, aparentemente na UTI, ele parecia a criança mais forte de todas. Né? E assim, por dentro ele era mais frágil, porque os rins dele não conseguiam filtrar o sangue, né? Então ele toda hora tinha que fazer uma diálise, né? Então eu cortava, cirurgias, né? E às vezes a gente fica preocupado em falar de Deus, né? E meu filho, assim, sem falar uma palavra, só chorando. Ele fez uma UTI inteira chorar quando ele faleceu, né? Nós ficamos um tempo bastante ruim, né? E aí o médico chega para nós e fala assim, ó, é o seguinte, né? Essa gestação foi conturbada, vocês ficam um tempo sem ter filhos, né? Para depois de 2, 3 anos você ter. Né? Aí nós estamos com um grupo de oração. Aí estava um rapaz, né? Ademir. Ele veio até num PHN, Ademir Pedro, um amigo de caminhada. Ele chegou e ele estava pregando. Aí ele chegou, estava no momento de oração, ele chegou e apontou para minha esposa assim, ó, você está com medo de ter filho? Deus está mandando um varão. A gente não pode, né? Nisso a Ju estava grávida do Davi. Ela já estava grávida. Estava grávida do Levi, né? Que é o nosso filho que hoje tem 17 anos, né? Então nós tínhamos o Giovanni, né? Giovanni, está com 27, o Gabriel com 25, o Levi com 17. Nós tivemos uma outra gravidez de 3 meses, né? Que minha esposa logo apresentou descolagem de placenta, né? Então acabou tendo um aborto espontâneo. Depois nós estávamos, um grupo de oração também. Eu falei, eu tenho que parar de ir no grupo de oração, porque senão... eu estava assim, estava meu irmão rezando para a esposa engravidar, minhas primas, todas elas né? Chegou, né, falou assim, ó, tem um casal. Eu falei, não pode ser. Um casal que não pode e não quer ter filho. Deus está mandando uma princesa para ele.
Aí todo mundo, né? Meu irmão, é. Aí eu cheguei, eu com a esposa, falei assim, é a gente. Porque já estava atrasado um pouco, né? A menstruação dela, né? Uhum. E falei, não pode ser que é a gente, né? Vamos fazer o teste. Chegou lá, tava grávida, Maria Luísa, né? Então, assim, Foram 6 gestações que eu contei, Isso. né? Das 6 gestações, quantos estão vivos? Hoje estão vivos a Maria Luísa, a caçulinha, A caçula. a caçula, o Levi, que é depois do Davi, né? Que ele morreu depois no hospital, e o Gabriel, né? Aí vamos para a história do Giovanni. Giovanni. O que aconteceu com Giovanni? Giovanni é o primeiro, vamos lembrar, né? Giovanni é uma bênção, né? Eu falo que às vezes a gente reclama das situações, né? Mas meu filho, acho que é o abraço mais carinhoso que tinha, né? Eu vejo assim que Giovanni, ele foi meu primeiro filho, então minha esposa na época tinha 15 anos, eu com 19, e eu era muito imaturo, né? E minha sogra, ela era a grande mãezona para ele, né? Uhum. E quando o Giovanni tinha 12 anos, minha sogra, ela faleceu. Quando minha sogra morre, o Giovanni, assim, depois ele foi laudado para o médico, ele era bipolar. E nisso teve o gatilho, né? Ele começou a ter algumas dificuldades, porque na cabeça dele não era perder a avó, era perder a mãe. Era a mãe. Ela foi muito o papel da mãe, né? Então, para ele foi um gatilho, foi muito forte, foi muito pesado para ele, né? Ele começou a dar problema com a gente no comportamento, porque o Giovanni nunca deu problema na escola. Ele começou a dar problema na escola, né? Não se concentrava, perdeu o poder de concentração, né? Então, e aí começou. E assim, a bipolaridade, ela causa também depressão. Sim. E ele, por conta disso, ele encontrou refúgio depois na adolescência, depois, né, com 16, 17 anos, ele encontrou nas drogas. Né? E é até interessante, né? Porque às vezes a gente fala, né? Meu filho, ele até experimentou a bebida, mas por conta de alguns traumas que eu causei na vida dele, ele não tinha mais o pai como uma grande referência. Ele não queria beber porque o pai dele bebia e às vezes fazia, né? Às vezes magoava a mãe, né? E ele encontrou refúgio na cocaína, né? Giovanni começou a dar trabalho, então assim, eu acordava, colocava o relógio para despertar. Ele tinha quantos anos quando ele começou com as drogas? Acho que uns 16 anos. Sempre entrei para trabalhar às 6 horas da manhã. Você tem uma ideia como que virou minha rotina, né? Eu colocava o relógio para despertar todos os dias, 2 horas da manhã, para ver se meu filho estava em casa ou não. E muitas dessas vezes, né, ele estava na rua. Eu saía atrás dele, né? Foi um momento na minha vida que eu não sei nem o que falar, porque assim, é muito pesado, né? Porque até então quando a gente olha o problema de fora, é muito fácil você encontrar alternativas, né? Sim. O pessoal fala, coloca o seu filho para fora, né? É só não ir atrás. Mas como você não vai atrás? É o seu filho. Né? Como você não vai atrás, né? E ele com 17 para 18 anos, ele teve um dia que nós pegamos ele e ele estava com, né? Ele começou a subir de meu dinheiro, né? Começou todos os problemas com um dependente químico traz numa casa. E ele chegou um dia, nós estávamos em casa, ele voltou, ele tinha saído para comprar. E ele voltou com um monte de droga, né? E a gente, o nosso dinheiro, vamos pegar ele hoje, né? Nós chegamos, na hora que ele chegou, ele estava com um monte de droga, né? Aí ele falou assim, ou você busca uma internação, ou a gente vai ligar para a polícia. Ligar para a polícia. Nós literalmente ligamos para a polícia. Ligamos para a polícia aquele dia porque ele não aceitou, então, a internação. Porque, assim, na verdade, ele estava resistente. Uhum. Né? Então, falou assim, tá beleza, você não vai, então você vai ser preso. Né? Então, assume a sua responsabilidade, né?
Aí às vezes você fala assim, por que os pais colocam? Cara, a gente fala assim, o dependente químico ele sofre, mas o codependente, né, que a gente fala, ele sofre muito mais, muito mais. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe né? Nós ligamos e aí ele falou, não, então vamos buscar. Aí nós buscamos as comunidades para internação e foi onde que eu conheci a Divina Providência, né? Na verdade, ele foi lá, nós fomos conhecer a comunidade, era uma comunidade católica, né? Até um amigo nosso, né, o Diogo, ele apresentou para nós, né? Na verdade, era um rapaz, amigo do grupo de oração, que conhecia essa comunidade e falou, a comunidade é muito séria, né? E nós entramos na comunidade. Onde fica a comunidade? Assim, a sede dela é em São Caetano, mas ela fica em São Bernardo, no Riacho, né? Tanto é que nos nossos parques nós temos o diretor espiritual, o Padre Luiz e o Padre Cleiton, né, que é a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Essa comunidade começou na paróquia São Francisco, era no salão. E é interessante, né, que eu entrei lá como codependente, né? Porque eu comecei a participar da reunião, né, porque assim... Aí ele aceitou ser internado e você pôs ele. Isso, porque, né, na verdade, aceitou porque não tinha opção, né? Porque é difícil você admitir, né? E ele chegou lá, e aí eu comecei a participar das reuniões, né? E é onde que entra a Divina Providência na vida, né? Ele ficou muito bem durante 6 meses, né? Aí nós pedimos para ele, né? Foi sugerido ele ficar mais um tempo, aí não queria ficar, porque era muito novo, né? Ele tá com 18 anos. Ele ficou uns 6, 7 meses, ficou internado 6 meses, depois ficou mais um tempo limpo. Só que teve uma recaída, né? Aí buscamos ajuda novamente, né? E aí, eu acho que... E aí entra acho que a maior dor da minha vida. Porque assim, vamos lá. Dia 10 de setembro de 2018, Giovanni era um menino que, assim, ele lutava. Porque ele ficou internado pela segunda vez e falou, pai, eu vou tentar fora, né? Meu filho, ele tentou ir ele ia para a igreja católica, ele tentou ir em algumas células evangélicas. Meu filho incomodava até né? Uma vez que ele chegou para mim e falou, pai, vou conhecer uma igreja nova. Eu falei, vai lá, vê se você se encontra. Daqui a pouco ele tomou banho, se trocou, pôs a camisa de São Francisco. Eu falei, filho, aí não dá, né? Isso aí ele continuou tendo algumas recaídas, mas era bem menos, né? Só que o que acontece? Ele não aceitava essa condição, ele não encontrava mais motivos, né? Porque ao mesmo tempo que a droga ela te traz uma alegria momentânea, a depressão ela volta, quando volta mais forte ainda, né? E no caso dele, com o transtorno bipolar, é ainda mais severo. Vira uma bomba relógio, vira. né? Então assim, porque muitas das vezes, meu filho ele foi buscar droga cantando louvor. Né? Então assim, a cabeça dele, ele lutava, o corpo, né? Mas assim, o corpo enganava ele ao mesmo tempo, né? E aí no dia 10 de setembro, ele pega um dinheiro meu, né? E é interessante porque assim, todo 11 de setembro foi quando faleceu minha sogra. No dia 10 de setembro, todo 11 de setembro ele ficava muito mal. Ele sempre ficava muito mal. E como nós ficamos, eu cheguei, na época eu estava fazendo faculdade, eu cheguei em casa e fiquei conversando com ele. Nós ficamos conversando, falando, né? Eu fiquei a noite inteira conversando com ele, falando de igreja. Ele tinha ido procurar um padre para se confessar, não tinha encontrado porque era a folga dele, era a folga do padre, né? Na segunda-feira. E aí, só que assim, eu não consegui fazer a leitura dele. Né? Ele ficou conversando comigo, né? Mas para poder fazer, porque ele estava com um plano já de tentar, né? Tirar a vida dele. Né? Então ele pegou, guardou dinheiro e usou a noite inteira. Né? No dia 10. No dia 11, ele está 9 horas da manhã, ele volta para casa para ou cortar pulso, ele arrumar um jeito de querer tirar a vida dele. E quando foi... E eu sempre colocava meu celular para carregar na noite, para no outro dia estar carregado. E essa noite eu não carreguei, porque eu fiquei conversando justamente com ele.
E acabei esquecendo, então eu saí, cheguei no serviço, né? Chegava às 6 horas, coloquei para carregar e saí para ver outro serviço. E minha esposa, né, ia sair de manhã, ela ia levar o carro para um mecânico, só que ela não ia voltar tão. Só que não sei que Deus está na cabeça, ela voltou para casa. Chegou lá, ele estava lá na beira da minha laje, né, com um estilete, tentando cortar os pulsos. Minha esposa voltou, ele assustou e acabou, né? E ela ficou conversando com ele todo esse tempo. E eu conversando, e ele falava, e minha esposa, até ela, assim, num ato desesperado, ela chega e fala assim para ele que pode ficar tranquilo, se você precisar, eu vá buscar droga, eu vou buscar droga para você. E ele falava assim para ela, você não está entendendo. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. E falava assim, fica tranquilo, né? Passada uma semana, vocês vão me esquecer, né? Ele não sabia nem o que estava falando, né? E até hoje, não tem um dia que eu não choro, né? E aí, minha esposa ficou conversando com ele, só que chegou o horário da minha filha chegar da escola. E ela desceu na hora que ela desceu, ela tentou, né? Chamou os amigos, ficou conversando com ele, e ele acabou pulando. Da laje. De cabeça, né? Eu falo assim que eu estava no serviço, né? E eu só consigo pegar o celular quando é meio-dia e 20. A hora que eu recebo a ligação, a Águida, né, que é até uma menina do grupo de jovens, ela fala assim para mim, pai, Giovanni pulou. Aquele dia para mim, sabe? Eu sei que assim, tudo que eu tinha construído, destruí. Porque assim, eu perdi o sentido da vida. Eu lembro que eles me contam, né? Minha esposa fala, Giovanni, vem pra cá, mas eu já sabia que ele já tinha. E pra mim, se acabasse o mundo aquele dia, pra mim, porque tinha acabado o mundo pra mim. Eu não encontrava mais forças para viver, de verdade. A única coisa que me consolava é que eu tinha os outros filhos ainda. Era a única coisa que me segurava. Porque foi devastador. Hoje, né, eu falando com... Hoje a gente tem a oportunidade, às vezes, de falar com algumas pessoas, né? Porque é um momento de dor que... Assim, eu lembro que, né, eu chego em casa, minha esposa está desesperada, né? Abraço ela, né? Tinha que me fazer forte, mas por dentro destruído, né? E assim, aquele dia acho que eu fiquei umas noites sem dormir, porque eu não conseguia entender, né? Não conseguia entender porque assim, eu fiquei, né, pensando como uma pessoa, né, que eu estava servindo, né? Trabalhava, né? Era catequista. A vida estava em ordem, né? Estava em ordem, né? Tudo, sabe? O filho parecia que estava encaminhando, né? E você jamais pensa no tamanho da dor, né? Então, e eu lembro que na hora, acho que o momento mais triste para mim foi na hora que chega a velar ele, né? Porque quando entra o corpo, né? Eu tinha visto o corpo dele, mas eu tinha só não tinha visto, quando foi para entrar para reconhecer, foi minha esposa. Eu só consigo ver ele depois no velório. E aí entra só a gente. Eu aquele dia eu pensei, falei, gente, não vale nada. Não dá, assim, eu vou largar, vou abandonar tudo. Porque para mim, né, não tem mais, porque você levou o meu bem mais precioso. E o Giovanni, não que eu, assim, meus filhos têm não tem que falar, amo mais um, né, mas eu, assim, o Giovanni eu tinha era o meu primeiro, né. Então eu tinha um carinho, né, porque eu falo assim, né, cara, eu amo meus filhos de paixão, eu até falo, não aceito perder mais nenhum, deixa eu ir primeiro, agora chega, né. Mas o jeito dele abraçar, o jeito dele sorrir, sabe, porque assim, se você conhecesse ele, você nunca ia falar que era um dependente químico. Você nunca ia falar.
Você nunca ia falar que ele tinha problema, porque ele estava sempre sorrindo para a vida. Eu lembro tem um programa Sorrindo para a Vida, eu lembro, né, o Giovanni era um retrato do sorrindo para a vida, né? E eu penso assim que também foi a dor que mais me ensinou. Você aí se deparando com essa dor violenta, questiona Deus, questiona deixar tudo. Mas eu tô vendo que você está com uma blusa da comunidade. Então quer dizer que você não desistiu. O que que te fez permanecer? Ó, no velório, voltando ao velório, quando eu chego e penso assim em desistir, um rapaz chega e entra na sala, um rapaz que eu nunca falei de Deus para ele nada, eu só trabalhava com ele. Ele fala assim, ó, tem uma pessoa que tem fé aqui nessa sala, Márcio, é você. No velório do meu filho tinha 5 padres, tinha 3 pastores, né? Eu saí de quando eu saí de meu filho morre na terça, quarta-feira tinha um padre na minha casa, na quinta-feira tinha um outro padre. Nós éramos ministros da Eucaristia, né? Também. E assim, eu abandonei o trabalho da Divina Providência, que eu dava catequese lá, para mim eu não conseguia mais entrar, né? E aí nós estávamos sossegados, depois acho que uns 2 ou 3 anos, meu filho morre em 2018, aí tem a pandemia, logo depois da pandemia, 2021, né? A pandemia foi 2020. 2021, aí um amigo nosso, né, porque a chácara ela tinha mudado a diretoria, eles queriam montar uma nova diretoria. E aí eles lembram do nome da gente, né, pra gente cuidar da parte da espiritualidade. Aí eu cheguei, o pessoal falou assim, ó, tem um padre que quer falar com você, né? Um padre lá e queria trazer vocês para a Divina. Eu falei, não, cara, para mim, né, já deu, não traz boas lembranças, né? Eu não quero ficar me martirizando lá, né? Eu falei, não, padre, tem um projeto, né? Aí o cara mandou a foto, ó, fala com ele. Ele marcou, né? Marcou na casa de um amigo nosso. Marca no amigo nosso, né? E aí eles falam assim, vamos, marcou. Aí ele conversou com a gente, explicou o projeto, né? Nós existíamos no começo, né? Depois ele foi apresentando, né? E para nós, né? A causa maior, né? Foi tanto é que hoje, né? Uma das salas da comunidade, ela chama Giovanni, a sala de estar lá, né? Giovanni Rodrigues Maria, é o nome do meu filho, né? Lembro que quando nós chegamos lá, né? Nós repaginamos, né? Colocamos o nome de algumas pessoas que partiram. E a surpresa para nós foi quando a sala, né? Eu entrei lá como tesoureiro, né? E na segunda gestão eu estou como presidente lá da comunidade, né? E hoje você é o presidente da comunidade. E é interessante, né? A Divina Providência, ela trabalha, né? Nos dois, ela trabalha tanto ela trabalha com a chácara de recuperação, mas o mais importante também, ela trabalha com os codependentes. A gente tem um grupo de apoio que trabalha com os familiares, né? Então, assim, não é um grupo só não é só ajudar, porque não adianta, né? A gente fala assim, não adianta você tratar do doente, não tratar a família, né? A família, exatamente. É igual você vê uma pessoa com câncer, o que você faz numa casa? Você adequa toda ela, né? Isso. Então, a Divina Providência hoje, né? Eu falo, ela como você comentou no começo, ela ressignificou a minha vida, né? Exatamente. Eu transformei, né, a minha dor em oportunidade de salvar, né? Diante disso que você consegue entender e colher da sua história, quero que você, olhando para essa câmera, deixe um recado para as pessoas que te ouviram, que ouviram a sua história. Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que você diria? Costumo falar assim que... até estar escutando uma música onde que ela disse tudo, né? Ela fala assim, que o amor não é um final, mas ela é um meio. Então, às vezes, né, uma notícia boa, né, mas um momento de sacrifício, ele te ensina muito. Então, que se você está passando por uma dor hoje, né, passando por uma situação, né, igual a minha, ou parecida, ou às vezes até maior, não pare na dor, né? Você tem que continuar caminhando, né? E não é o final ainda. Por mais difícil que seja. Por mais difícil. Porque eu posso falar assim, né? A pessoa fala da dor, né?
A dor maior é a que você está sentindo. Uma das maiores dores que a gente tem, eu acho que é perder um filho. Sim, ainda mais desta forma. E só que eu acho que a gente não tem como dimensionar, né? Mas se eu estou vivo, se eu estou esperando, hoje eu estou, né, podendo ajudar outras pessoas, todo mundo consegue. Bendito seja Deus. Muito obrigada, Márcio. Que o Senhor continue dando essa força, esse sustento e a coragem para seguir. Porque muita gente precisa da sua ajuda. Muita gente precisa de uma comunidade terapêutica séria para ajudar a reorientar a vida. Amém. E a você que assistiu esse episódio e deseja revê-lo, você pode acessar aí pelas nossas mídias sociais, pelo CN Plus e rever a sua vida. Você pode ter encontrado com o Senhor, depois desviado o seu caminho como Márcio, depois encontrado com o Senhor novamente e perdido um bem muito grande. O fato de estarmos na presença de Deus não nos blinda do sofrimento. O fato de encontrarmos com o Senhor apenas nos ajudará a ressignificar a nossa dor diante do sofrimento. Você não está blindado, mas você colocará sentido no seu sofrimento. Te espero no próximo Gente de Fé. Obrigada.